Eu diria que o bandido bom é aquele bandido que cumpre na integralidade a sua pena. O cara, antes de ser preso, ele é um leão. Depois ele está preso, para a sociedade ele parece um coitadinho, e ele não é coitadinho. Não é o bandido bom, é bandido morto. Bandido bom é bandido, volto a dizer, trabalhando para se sustentar. Somos um dos países que mais prende também, e ao mesmo tempo a gente não consegue reduzir os nossos números de criminalidade. Tu não acha que não existe, né? Não tem uma política prisional de fato no Brasil? A pena de morte seria a solução para o Brasil? Mas eu só defendo o bandido bom e o bandido morto se o bandido for de Áries ou de Gêmeos, tá? Se ele for de um desses signos aí, eu defendo o bandido bom e o bandido morto, tá? Olá, estamos começando mais um Conversa Fiada, o seu podcast de entretenimento, informação, humor. Eu sou o Lucas Bel e comigo está sempre ela, Caroline Paiva. Fala, meu povo. Então, para iniciar o ano, né, vamos de tema polêmico mais uma vez. Eu acho que esse é o tema mais polêmico até agora e o que mais divide opiniões, né, gente? O que tu acha, Lucas? É verdade, então é um prazer estar com você que escuta a gente lá no Spotify, no Deezer ou no Apple Music, ou você que assiste esses lindos rostinhos bonitos pelo YouTube, tá certo? Aproveite e segue a gente nas redes sociais, participa, dá sua sugestão de tema e constrói a conversa fiada mais democrática desse país. Então vamos iniciar mais uma conversa fiada e hoje o tema é bandido bom é bandido morto? Segundo a pesquisa divulgada em 2016, 60% dos brasileiros concordam com a frase bandido bom é bandido morto. Como qualquer outro debate no Brasil, esse tema também caminha com a polarização, né? Que tem sido evidenciada cada vez mais a cada eleição que passa, né? Então, nesse debate, existem aqueles que defendem que todo ser humano tem o direito de ser julgado e que todo indivíduo que cometeu um crime pode, sim, ser ressocializado. Mas também existem aqueles que defendem as frases como direitos humanos para humanos direitos e são favoráveis a penas mais duras como a pena de morte. Então, para conversar com a gente sobre isso, convidamos a primeira mulher a comandar um batalhão da Polícia Militar no Rio Grande do Sul, vereadora reeleita em Porto Alegre em 2020, criadora da Patrulha da Maria da Penha, a Tenente-Coronel Brigada Militar, comandante Nádia. E também o policial penal, que já atuou na administração de casas prisionais no estado do Rio Grande do Sul, e ex-superintendente da SUSEP de 2018 a 2019, Ângelo Carneiro. Ângelo, obrigado por conversar com a gente. Na sua opinião, bandido bom é bandido morto? Bom, primeiramente, boa tarde, Lucas, boa tarde, Carol, boa tarde a vereadora comandante Nádia, e já aproveito para cumprimentar pela reeleição em 2020, uma belíssima campanha, uma belíssima vitória, mas parabéns. Como vocês disseram, existem várias opiniões, né, que dividem esse tema, mas a gente tem que fazer eu acho que a visão não pode ser tão simplista assim, né? Não é a questão de que somente matando se resolve a criminalidade, né? Somente com um tiro na cabeça, enfim, né? Existem várias questões que têm que ser postas aqui nesse bate-papo, também com relação ao sistema prisional, né? Que é a minha área. Então eu posso falar com maior propriedade. Eu acho sim que existem, e com a experiência que eu tenho de 22 anos de serviço, existem criminosos que já demonstraram que são irrecuperáveis, né? Nós temos algumas penitenciárias, poucas, né? Por isso é que eu me refiro ao sistema prisional, em que criminoso nato, eu chamo de criminoso nato, que no meu ponto de vista é quase que impossível recuperá-lo, daquele criminoso eventual, enfim, daquele criminoso que não é reincidente, que é primário, né? E depois do sistema prisional, do recolhimento no sistema prisional, eles são colocados, digamos assim, no mesmo cercado, né? Isso é uma coisa muito prejudicial hoje. Então, eu suponho que não tem como afirmar se o bandido bom é bandido morto, se a gente não conseguir separar esses criminosos, né? Eu já tenho exemplo de várias trabalho com detentos que não voltaram a reincidir, mas tenho também trabalhos com detentos que, infelizmente, né, a primeira saída voltaram a delinquir. Então, enquanto nós não tivermos no sistema prisional um meio de separá-los, né, no cumprimento da pena,
vai ser muito difícil a gente traçar um panorama assim, específico, né, de que todo bandido, né, ele deve estar morto para ser bom, digamos assim, né? Então, essa separação ela é fundamental para que a gente consiga separar o joio do trigo, digamos assim, para que a gente possa realmente fazer certas afirmações, enfim, né? Uhum. E a gente convida então a comandante, né? Comandante Nádia, na tua opinião, a gente pode falar, a gente pode seguir nessa linha do bandido bom e bandido morto? Tudo bom, Caroline, Lucas? É uma delícia estar conversando com vocês aqui no Conversa Fiada, não tão fiada assim, né? As pautas que vocês trazem sempre são muito relevantes, são pautas que fazem com que as pessoas pensem, reflitam, tenham os seus posicionamentos, não fiquem em cima do muro, se posicionem para um lado ou para o outro, que, aliás, é o que cada vez mais os brasileiros querem. Ninguém que fique em cima do muro e querem posicionamentos que, mesmo que não agrade a todos, se conheça o que cada pessoa pensa. Um oi muito especial aqui para o Ângelo, né? O Ângelo que é da SUSEP, aí nos conhecemos há bastante tempo. Eu diria que o bandido bom é aquele bandido que cumpre na integralidade a sua pena. Infelizmente, no Brasil, nós temos um Código de Processo Penal, uma lei de execução penal, um Código Penal que não atingem mais aquilo que o brasileiro deseja, aquele cidadão de bem, que quer o bandido efetivamente cumprindo a integralidade da sua pena. Nós temos ainda no Brasil o que se chama 1/6 da pena, e aqui eu já venho falando com vocês e dando exemplos bem claros. O bandido que mata um parente, um jovem, um filho de alguém, ele que em tese vai receber uma pena de 30 anos, que é o máximo aqui no Brasil, de um juiz, ele não vai cumprir os 30 anos. Ele vai cumprir 1/6 da pena, porque a nossa legislação assim prevê. Veja bem, um criminoso tirou a vida de um jovem, numa parada de ônibus, por um simples celular, né? Tem ex-presidente que diz que um simples celular não pode levar alguém à prisão, o roubo, né, de algum celular, e eu já digo que sim, que todo o crime ou contravenção deve receber uma pena coerente para com a sua quantidade, né, o que ele tirou da outra pessoa. E aqui no Brasil nós temos um criminoso que tira a vida de alguém, recebe 30 anos, digamos, né? Estamos falando hipoteticamente aqui do juízo, uma pena de 30 anos no regime fechado, ele vai cumprir 1/6, porque a nossa legislação assim prevê, ou seja, ele vai ficar 5 anos na cadeia. Esses 5 anos, na verdade, não vão ser 5 anos. Por quê? Porque ainda na nossa legislação nós temos a progressão do regime, que significa o quê? O criminoso entra no sistema fechado, que são as nossas cadeias municipais, né, que o Ângelo conhece muito bem, e ele vai cumprir 5 anos no fechado, só que não. Por quê? Porque ele pode, a partir dos boas maneiras de estar trabalhando, por entendimento do juiz, pelo Ministério Público, pelo seu advogado, que vai tentar de toda forma fazer com que ele progrida da sua pena, ele pode, em 3 anos no máximo, 2, 3 anos, ir para um semiaberto. Significa o quê? Que durante o dia ele trabalha, né? Muitas vezes ele não trabalha, ele tem a carteira assinada, mas ninguém fiscaliza esse trabalho, e ele dorme no presídio, né? Numa cadeia municipal. E em breve também no semiaberto. Hoje nós temos aí outras ferramentas, como a tornozeleira, enfim, a prestação de serviço, que não atendem mais às necessidades dos brasileiros. Para mim, o bandido bom é o bandido que cumpre na integralidade a sua pena e, mais do que isso, trabalha para pagar o seu sustento numa cadeia municipal, que hoje quem paga somos nós. Ângelo, deixa eu puxar para ti. A comandante faz essa provocação da questão, que é um debate que já existe há algum tempo no Brasil, de que o bandido teria que, a pessoa que está sendo condenada teria que pagar para estar lá dentro, através de trabalho ou de outras formas. Tu concorda com isso? Tu acha que esse é o caminho para a gente resolver os problemas também nas penitenciárias?
Com toda certeza, a comandante Nádia tem toda a razão quando ela fala da questão da integralidade do cumprimento da pena, concordo plenamente. E a questão do trabalho, muito bem lembrada por ela, é uma questão que eu defendo há 20 anos, de que o preso ele tem que trabalhar durante o cumprimento da sua pena. Ele tem que, de certa forma, retribuir com o seu trabalho aquele mal que ele fez para a sociedade, né? Então, sim, ele tem que trabalhar. Nós temos alguns modelos aí no interior do estado, inclusive casas prisionais que eu passei administrando, em que nós colocávamos sim ele a trabalhar. Existe um dispositivo legal da obrigatoriedade do trabalho, mas infelizmente, eu creio que a comandante Nádia vai concordar comigo, infelizmente o judiciário não enxerga dessa forma, né? Eu digo não a totalidade, mas o entendimento majoritário do judiciário prevê de que se o preso é obrigado a trabalhar, o Estado ele tem que oferecer essas vagas de trabalho para eles. E o Estado não oferecendo, essa obrigatoriedade ela cai por terra. Eu vou só trazer um exemplo prático aqui de um presídio que eu administrei no interior do estado, em Camaquã, na região sul do estado, em que o judiciário tinha esse entendimento de que o preso não era obrigado a trabalhar, né? Exceto se a administração conseguisse um trabalho, e um trabalho em que esse preso fosse apto a trabalhar. Nós tínhamos, na época, 100 presos no regime semiaberto, cumprindo pena, e nós criamos um requisito, em conjunto com o Ministério Público, que para o apenado ele sair do regime semiaberto durante o dia, ele não poderia somente conseguir um trabalho com uma carta de emprego, que nem a comandante Nádia disse que ele, em tese, estaria trabalhando. E sim, a administração prisional iria oferecer essas vagas. Nós temos um convênio com a Prefeitura Municipal na época, conseguimos 100 vagas de trabalho, serviços gerais, enfim, né, de várias frentes de trabalho, e nós colocamos esses 100 presos a trabalhar. E, uma certa ocasião, 3 presos se recusaram a sair para trabalhar. E eles foram punidos, severamente punidos. Inclusive, um deles, que eu me lembro, o regime dele regrediu. Então, eu sou plenamente de acordo em que ele trabalhe, né, para pagar sua pena. É uma questão que eu defendo muito, a questão do trabalho prisional, não somente dentro do presídio, mas em frente de trabalho, seja limpeza de praça, seja limpeza de bueiro, enfim, serviços gerais que geralmente é a aptidão que esse cidadão que está lá preso apresenta no momento da sua entrada. Então, por que não nós conseguirmos vagas de trabalho e obrigar que esses apenados trabalhem, sim, para retribuir, para pagar, né, a sua pena durante o cumprimento dela? Até porque fica muito fácil, né, Caroline, Lucas e Ângelo, e todos que estão nos ouvindo aí, o preso comete o crime, né, tira a vida de um jovem, a família, para o resto da vida, vai estar numa prisão perpétua. Não existe uma família que se recondicione, que se organize novamente com a perda de um jovem, um filho, enfim. E esse preso, em menos de 5 anos, vai estar na rua convivendo conosco, e o tempo que ele vai ficar dentro de uma cadeia prisional, ele vai estar ali recebendo tudo de graça. A alimentação, o pouso, a nutricionista que está ali, o médico, que nenhum segmento nosso tem um médico à disposição, um enfermeiro à disposição, coisas que o preso assim tem. Então, eu vejo como uma coisa bem natural, todos nós aqui, para podermos tomar um cafezinho, nós trabalhamos para pagar esse cafezinho, nada mais justo do que esse preso possa vir a trabalhar. Eu faço aqui um adendo. Eu estive em Quito, no Equador, conhecendo o sistema penitenciário deles. Quito tem um PIB que não chega a 1/10 do que nós temos aqui no Brasil. E lá eles têm uma cadeia que é um acumulado de prédios, em que o preso entra, deixa a sua roupa na entrada, recebe 2 macacões cor de laranja, um para estar no corpo e outro para estar sendo lavado, recebe um colchão ortopédico com todas as referências ali para dormir bem, não é permitido a visita íntima, porque não é motel, é uma casa prisional, ele está cumprindo uma pena por alguma coisa que ele fez que não deveria ter feito. E ele recebe uma folhinha
com várias opções que ele tem de trabalho. Não existe lá a opção eu não quero trabalhar. Não, você vai trabalhar em algum desses várias opções que são dadas, em várias opções ali, e vai ter que trabalhar. Por quê? Porque essa é a ressocialização que é necessária para o preso. Ele vai trabalhar dentro do presídio ali, e tem várias empresas que trazem sua necessidade para dentro do presídio, como, por exemplo, uma bicicleta, tem que montar o aro da bicicleta. Então, as empresas têm ali um trabalho em que levam para o preso fazer, e esse preso vai estar ocupando a sua mente em coisas boas, e não tendo a mente no ócio, né, pensando em coisas para fazer errada quando sair ali da casa prisional. Então, assim, e ali em Quito ainda, todos os prédios estão numa forma circular. Tem o prédio de alta periculosidade, de média, daquele que é primário, tem o da violência doméstica, e todos são monitorados o tempo todo. Ali também, não é parte da nossa fala aqui, mas é interessante a gente falar, os filhos desse preso não entram dentro da cela. Eles vão para um local onde é como se fosse um parque, né, um playground, e o pai vai lá visitar o filho, ou seja, não cria aquela condição de que eu vou visitar o meu pai e os amigos, né, do meu pai, não. Ele vai visitar, o pai vai visitar a criança. Não entra comida, não tem visita íntima, ou seja, mesmo sendo em Quito, com um PIB minúsculo, é um sistema prisional de primeiro mundo. E que nós poderemos, sim, fazer aqui. Foi todo feito com empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e todo o prédio foi feito pelo setor terceirizado. A parte interna é do Estado, né, digamos assim, e a parte externa da polícia muito bem armada deles lá. Comandante, e essa ideia que a senhora trouxe de Quito, por exemplo, teria que ter um forte investimento no sistema prisional, que a gente sabe que não tem hoje, né, que é bem diferente o nosso sistema aqui. E também a gente tem algumas coisas, a gente falando sobre trabalho, eu me pergunto, porque a gente escuta bastante ouvir isso, as pessoas falam, mas estão dando trabalho para preso, né? E como é que a gente pode driblar esse tipo de opinião e demonstrar para as pessoas que é necessário fazer com que o preso trabalhe também? Tem tanta coisa para fazer no nosso estado, são estradas a serem construídas, né? Se nós não queremos em estradas, são prédios que devem ser construídos. Nós tivemos em Lajeado o prédio do presídio feminino, construído também com o apoio, com a mão de obra de presos. Então, e por que não? Essencialmente, com creches. Nós precisamos creches. Vamos botar essa gente aí a trabalhar a partir do momento em que é necessário. Então, e tem muitos presos que têm são qualificados nessa área de pedreiro, conhecem. E quem não conhece, vamos qualificar e botar ali a trabalhar. O trabalho não faz mal para ninguém e é uma excelente ressocialização para todos. Só pegando a fala da comandante Nádia com relação a desmistificar essa questão da população achar que o preso trabalhando, ele vai daqui um pouco... Eu trabalho isso há 20 anos, né, comandante Nádia? E a gente escuta o pessoal falando, mas o preso vai tirar a vaga de trabalho daquele que nunca delinquiu. Mas nós trazemos um exemplo na questão da licitação pública, né? Nós que administramos a coisa pública, nós sabemos que o processo licitatório, a lei do processo de licitação nos engessa muito. E muitas vezes a gente acaba tendo que contratar o menor preço e não o serviço mais qualificado, infelizmente. Né? A lei nos força isso. Né? Nós fizemos uma pesquisa agora, na época da campanha eleitoral, sobre alguns contratos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, principalmente na limpeza urbana. Né? E existiam empresas, e a gente sabe que isso no meio público é normal acontecer, de uma empresa ganhar 3, 4 licitações diferentes e não aumentar a sua mão de obra. E no fim não atender nenhum contrato que elas ganham. Né? Então, e aí eles rescindem o contrato com a Prefeitura, eles têm que botar esses funcionários para a rua,
a prefeitura vai ter que pagar, né, porque indiretamente a prefeitura é responsabilizada em pagar a indenização para esses funcionários, que a empresa foi terceirizada e ganhou uma licitação, ou seja, nós pagamos 2, 3 vezes o valor daquela limpeza, né? E se nós, por exemplo, tivéssemos nessa brecha, né, e aqui eu deixo a reflexão, de empresas que não têm pessoas qualificadas a exercer esse tipo de atividade, por que não colocar mão de obra prisional? Fazer com que esses camaradas que estão lá cumprindo a sua pena trabalhem, né? Trabalhem na limpeza urbana, trabalhem na limpeza de praça. Eu aqui no Menino Deus tenho uma praça na esquina da minha casa aqui, se me dão 10 presos trabalhando, eu deixo ela brilhando da noite para o dia, né? Então, tem opções, sim, tem opções, né? Então, uma frase que eu escuto muito, Nádia, Carol e Lucas, nesse meu tempo de serviço é o seguinte, assim, ó, o cara, antes de ser preso, ele é um leão. Depois ele está preso, para a sociedade ele parece um coitadinho, e ele não é coitadinho. Ele não tem que ser tratado como coitadinho. A gente tem que deixar de lado essa política no sentido amplo, não partidário, no sentido amplo, de assistencialismo, né? De passar a mão em cima da cabeça das pessoas, né? Não adianta tu ir lá e dar uma cesta básica para o cara lá na vila, não adianta. O camarada entrou preso, ele recebe assistência religiosa, ele recebe assistência médica, ele recebe... Por que lá na rua ele não recebia antes, né? Lá na rua ele era um bicho, né? Lá dentro ele é um pobre bicho, ele é um coitado. Então nós temos que parar com essa política do vitimismo, né? E isso, infelizmente, né, Nádia, a gente sabe que os extremos, né, os polos, né, eles fizeram com que muito tempo o assistencialismo imperasse no Brasil, né? E aí o assistencialismo entrou em todos os poderes, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, e hoje a gente vive o caos social que a gente tem hoje, né? O caos social foi gerado há 15, 20 anos atrás, e se ele não foi gerado, ele foi alimentado ainda mais, isso no meu entendimento, né? De centro-direita, né, digamos assim. Então nós temos que parar com isso. Isso foi uma coisa que eu sempre defendi pelas casas prisionais que eu passei quando estava na superintendência, de que, por exemplo, festa de Natal dentro da cadeia não pode existir para a criança. A criança não tem que se acostumar com aquele ambiente. A criança tem que saber que o pai dela está lá cumprindo uma pena rígida, um sistema rígido de segurança, e que ela não vai poder entrar, e que o pai dela está preso naquele momento porque fez alguma coisa socialmente reprovável, né, ilegalmente reprovável. Mas não, a política que se adotou anteriormente, e eu peguei o início dessa política quando eu entrei, Nádia, né, foi a de que não, nós temos que assistir essa pessoa, temos que assistir, mas nem por isso nós devemos deixar de cobrar os deveres dessas pessoas. Então, enquanto nós não pararmos dessa política de vitimismo, né, eu creio assim, ó, que vai ser muito difícil a gente sair desse buraco que a gente se meteu. Nós temos que mudar o pensamento, né? Temos que mudar a lógica de que quando tu é trabalhador na rua, tu não tem o psicólogo, tu não tem assistente, tu não tem o médico, tu não tem o enfermeiro de graça ali para ti o tempo todo. Agora, quando tu está dentro de um presídio, tu tem esses profissionais ali ao teu dispor o tempo todo. Nós temos que ter tolerância zero. Furtou uma bicicleta, vai cumprir pena. Quando nós conseguirmos fazer, e aí para isso precisa modificar a legislação penal, eu volto a dizer, isso cabe à Câmara Federal e ao Senado, que nós precisamos de leis que efetivamente aumentem as penas. A pena máxima de 30 anos já não cabe mais para nós em pleno século XXI, estamos aí em 2021 e nosso Código Penal é de 1940. Quando lá em 1940, com 50 anos, uma pessoa já era um velho, acabado, morria com 55 e olha lá, né, se não morria antes. Hoje, a longevidade das pessoas é muito maior, então nós temos também que mudar essa legislação que está mais do que arcaica, fazendo com que sejam beneficiados bandidos, enquanto as pessoas que trabalham, que são pessoas de bem, estão presas dentro das suas casas porque tem medo de sair na rua. Então, tolerância zero, furtou, vai cumprir pena, matou, vai cumprir a integralidade. Não é o bandido bom, é bandido morto. Bandido bom é bandido, volto a dizer, trabalhando para se sustentar, e bandido cumprindo a integralidade da sua pena.
Bom, então a gente pediu para algumas pessoas que já participaram com a gente aqui do podcast, em episódios anteriores, conversamos, então, com um jornalista e um professor de filosofia, e eles mandaram perguntas para a gente passar para vocês. Eu vou falar aqui, então, a primeira pergunta do professor de filosofia, é o Edner Silveira. Ele participou com a gente do primeiro episódio, que fala sobre meritocracia. Então, defender a bandeira do bandido bom e bandido morto seria, na opinião dele, não seria uma forma de legitimar as desigualdades sociais que já são abissais, ainda mais, e admitir a falta de propostas e soluções inteligentes para os problemas da segurança pública, né? Ou seja, não seria uma solução mais rasa, sem resultados estatísticos para um problema bem mais profundo e que exige debruçar-se de um fato, sobre esse fato de uma forma mais bem pensada e fundamentada. Bom, ali o professor, né, a gente não pegou o contexto ali, que vocês já falaram antes sobre que acha que não tem que ser o bandido bom, bandido morto, mas enfim, cumprir a sua pena, né? E a gente pode puxar, então, sobre o que ele falou ali, sobre esse problema que a gente tem da segurança pública, que ele é tão complexo e a gente precisa mudar tantas coisas, desde a legislação, né, até a questão de investimentos. E a comandante falou ali antes sobre cada roubou, furtou um celular e responder por esse crime, né? Mas aí fica a questão, onde nós vamos colocar tantas pessoas? Só para complementar, e aí eu acho que pode começar pelo Ângelo a resposta dessa pergunta. Tu não acha também, vocês, que nós não temos uma política prisional no Brasil? Né? Veja, nós somos um dos países que mais prende também, e ao mesmo tempo a gente não consegue reduzir os nossos números de criminalidade. Tu não acha que não existe, né? Não tem uma política prisional de fato no Brasil? Eu vou partir eu não vou partir da premissa do bandido bom é bandido morto é bandido bom, enfim, mas eu vou pegar o gancho da comandante Nádia, quando ela fala na legislação, né? É fundamental uma mudança na legislação brasileira, fundamental, tá? Mas ao mesmo tempo, concomitante a essa mudança, investimento forte no sistema prisional. Investimento em boas cadeias, investimento em pessoal. Só para contextualizar aqui, a SUSEP hoje ela tem o mesmo efetivo funcional de 20 anos atrás. Em 2000, nós tínhamos o mesmo número de efetivo que nós temos hoje, o mesmo número de servidores penitenciários para atuar nas cadeias. No entanto, nós tínhamos 15 mil presos. Hoje nós beiramos aos 45 mil presos. 43, uns quebradinhos, varia nas casas do 40 a 43. Né? Então, vejam, aumentou o número de presos, não aumentou o número de vagas prisionais e não aumentou o número de pessoal para trabalhar. Então, nem isso de investimentos, nós já enfrentamos um problema sério. Né? Então, assim, enquanto o sistema prisional ele for deixado de lado, e aqui eu pego um gancho em gestões governamentais, enquanto a gestão governamental achar que o sistema prisional ele anda à parte do restante da segurança pública, o sistema ele não vai funcionar. Né? Nós tivemos, na gestão passada em que eu fiz parte, né, alguns investimentos que nós não tínhamos há anos, né, tanto em pessoal, mas nós tivemos uma mudança de cultura, de visão no cenário da segurança pública. Né? Nós tivemos a visão da integração das forças de segurança pública, desde quem prende, desde quem investiga e desde quem cuida dele encarcerado. Né? Nós tivemos essa mudança. O cenário de segurança pública ele nunca teve tão coeso, né, como na gestão passada. Isso eu posso dizer que eu fiz parte dessa gestão. E corroborando o que a comandante Nádia falou sobre a tolerância zero, nós transferimos na primeira operação da história do Estado 27 criminosos para presídios federais, 27 lideranças criminosas. Eu tive o prazer de comandar desde do processo inicial até a execução e até o dia D+, né, da Operação Pulso Firme, que foi uma operação de vanguarda,
comandada na época pelo secretário César Schirmer, que era o secretário de Segurança, em que nós removemos, e só nós não removemos mais, Nádia, em função do Poder Judiciário não nos ter autorizado, né? E o que nós achamos uma aberração, eu acho que até hoje a Secretaria de Segurança ela recorre dessas decisões, né? Mas que nós achamos um absurdo, porque eram para ser 46 ou 48, não me lembro, e nós conseguimos somente remover 27. E nós tínhamos uma queda que trouxesse, né, alguns de volta, né? Teve até eu ia te perguntar. Verdade. Voltaram, né? E nós tivemos uma queda absurda que eu digo no bom sentido, dos índices de criminalidade. Então vejam, se a coisa não tem que funcionar como um sistema, e aí está na gestão governamental, está em quem comanda o Estado, né, e enxergar, em ter o discernimento e a visão de enxergar que segurança pública não se resume só em repressão, só em investigação e só em sistema prisional. Ela se resume nesses 3 eixos. E aí entra a questão da legislação. O Poder Judiciário ele tem que também se juntar ao Poder Executivo para que essa mudança, Nádia, de mentalidade, né, retrógrada no meu pensamento, né, me corrija se eu estiver errado, mas enquanto não me provarem o contrário, eu tenho esse pensamento, de que isso é uma visão que não dá mais certo, né? E hoje nós temos atualmente um sistema prisional que ele ficou apartado das demais forças policiais, nós brigando, né, entre nós. Eu acompanho muito, Nádia, os aprovados ali da SUSEP, que na época eu era superintendente, eu me desgastei muito para que eles fossem chamados e conseguimos chamar uma boa parte, né? E agora eu espero que seja cumprida a promessa que foi feita em época eleitoral a esses aprovados, que já estão prontos, é só chamá-los para fazer o curso, né? De que iriam ser chamados na totalidade. Então, enquanto não houver essa mudança e não houver investimento, não houver integração entre as forças, o sistema for colocado como um sistema realmente, vai ficar bem difícil da gente começar a sair de algum pretenso caos que já esteja instalado ou que vai vir a se instalar ou ficar mais grave ainda na segurança pública. É o meu ponto de vista. Mas nesse sistema, né, Ângelo, nesse sistema é importante que alguns juízes da VEC, que é da Vara de Execução Penal, estejam também dentro do sistema, corroborando com as polícias, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Penal, e trabalhando junto, não pode estar trabalhando voltado para outro lado. Nós muitas vezes vemos que há uma força, né, das polícias, num empenho maior de retirar esse criminoso das ruas, protegendo o cidadão de bem, e a gente vê que tem uma força antagônica de alguns juízes que fazem o reverso, ou seja, não reforça a estada desse preso dentro do presídio. Nós temos juízes que acreditam que o preso tem direito de ter o celular dentro da cela, e a gente já viu que isso é um comandamento para a rua. E por que dizem isso? Porque tem juiz que entende que ele está privado do ir e vir, e não da comunicação. Olha, gente, um preso que cometeu um crime contra a vida, vamos lá, não vamos falar do furto, do roubo do carro, vamos falar de um crime que tirou a vida de alguém, né? Matou o filho de alguém, matou um parente de alguém, um pai, uma mãe, para obter um bem. Esse criminoso tem que estar apartado da sociedade. A gente é sistema, o sistema tem que funcionar como uma engrenagem que não tenha uns puxando para um lado, outro outro. E aí eu falo também alguns defensores públicos que acham que o criminoso é uma vítima da sociedade. Ora, não existe isso. Porque ele era pobre, não sei o quê. Gente, nós temos exemplos maravilhosos de pessoas que sim, estavam em vulnerabilidade, mas fizeram por merecer. Procuraram, se qualificaram, foram trabalhar. Não é fácil para ninguém. Trabalhar dói. Tem que acordar cedo, tem que botar a mão na massa. Agora, nós tratar criminoso como coitadinho e vítima da sociedade, isso que tem que parar. Chega, ninguém mais quer isso. Eu tenho uma posição muito forte, não agrado, óbvio, alguns, né, que têm essa questão de pobrezinho, de vitimismo, como bem falou o Ângelo, mas se nós não mudarmos essa mentalidade da vanguarda, do atraso,
nós não vamos mudar nunca o que nós precisamos, que é uma sociedade realmente em paz, com segurança. E aqui eu trago também o dado, eu fui diretora de Justiça do Estado em 2015 para 2016. E ali eu cuidava de quem? Da fase e das casas, né? Da fase aqui em Porto Alegre e das fases, né, que é chamada de casa no interior do estado, onde tem a socioeducação do meio fechado, aonde o menor infrator vai, né, vamos falar aqui bonito, politicamente correto, ele vai cumprir uma medida socioeducativa. Na verdade, ele está preso, né, cumprindo a sua medida a partir do momento que ele teve um crime, ele cometeu um crime. E ali, esse menor tem rotina, ele tem que estudar, ele tem que se qualificar, ele vai trabalhar, não tem não querer. E qual é a reincidência do menor infrator? É 20%. Qual é a reincidência, Ângelo, do maior? 72%. Ponto. Por quê? Porque ele não tem rotina, porque ele não é obrigado vereadora, a fazer as deixa coisas. Deixa eu polemizar, então. Deixa eu só polemizar contigo agora, porque eu gosto da polêmica também. A polêmica é interessante. Então, a sua opinião sobre a redução da maioridade penal, por exemplo? Tem que reduzir para os crimes contra a vida. Mas não é na contramão do que tu acabou de dizer? No sentido de dizer que a fase ressocializa e tal, porque o modelo que a gente tem... Mas eu quero o sistema prisional como é o sistema hoje da socioeducação. Eu quero que o preso trabalhe, eu quero que ele tenha educação, que ele se qualifique profissionalmente, que ele não fique ali só recebendo tudo de graça do Estado. Eu quero que ele faça por merecer. Então, é por isso. Agora, o menor, com menos de 18 anos, 17 anos, que é maior que tu, que é maior que eu, que é maior que o Ângelo, né, que é maior que a Carol, que é maior que um monte de nós, vai me dizer que ele não sabe que é errado matar alguém, por favor, né? Com 16 anos já está votando, já tem condições de escolher o seu representante político, ele não vai responder? Não, com 16 anos já tem bastante condição de saber o que é certo e o que é errado. Certo. Eu vou dar um exemplo prático disso que a Nádia falou, da questão das regras, do cumprimento das regras e das normas. Primeiro que o trabalho, ele traz isso, né? Ele traz a rotina, ele traz acordar cedo, dormir cedo porque está cansado, ou ir até tarde trabalhando e dormir tarde porque ficou trabalhando até tarde, enfim. O regramento que traz o trabalho, ele é muito forte. Então, o trabalho, para mim, ele não teria que ser optativo, Nádia, ele teria que ser obrigatório. E a ressocialização do preso mediante o trabalho não pode ser uma opção dele, tem que ser uma obrigação dele. Ele tem que apresentar um resultado para a população em que ele está inserido e que ele cometeu esse erro. Eu tenho essa posição bastante rígida também não agrado a muitos, mas os poucos que eu agrado ficam do meu lado, né? Eu tive o prazer de inaugurar um dos maiores complexos penitenciários da América Latina, que foi o Complexo Prisional de Canoas, né? Nós inauguramos no governo passado, no governo Sartori, e nós criamos regras rígidas lá no Complexo de Canoas. O judiciário abraçou conosco, isso é importante que a Nádia falou, abraçou conosco, e lá em Canoas, hoje eu não sei como é que tá, porque eu estou afastado da administração, então hoje tem outros colegas que gerenciam o sistema, enfim, e eu não participo dessa gestão, então eu estou por fora, não posso falar com propriedade da atual administração, mas posso falar da minha época. Não entrava 2, 3, 4 visitas, não tinha visita de amigo, Nádia, que nem tinha antigamente em algumas penitenciárias. Tinha. Pasmem, há 5, 6 anos atrás tinha visita de amigos, né? O que é pior, amiga, né? Então, quer dizer, e Canoas dava um início de rebelião lá em Canoas, nós íamos lá com o nosso grupo de operações especiais, fazia o serviço que tinha que fazer, né? Deixava eles a noite toda no pátio, se fosse preciso fazer, a juíza da VEC ali junto, né? E no outro dia a cadeia estava tranquila. Removia 3, 4, então, para vocês verem o exemplo de que a exigência de normas e de regras, né, ela faz com que o cidadão queira também, né, ou se obrigue, né. E só para trazer também uma experiência, hoje eu estou no Conselho Penitenciário do Rio Grande do Sul e lá a gente recebe egressos, aquele cara que sai em liberdade, nenhum quer voltar para Canoas, nenhum. Querem ir para outro presídio, porque Canoas eles não querem. Por quê? Porque lá existem regras. E aquilo é reflexo do quê? De investimento,
de comprometimento da gestão, né? E de todos falar a mesma língua em prol de um bem maior, que é a sociedade. Então, eu acho que esse é uma receita que deu certo e que eu acho que deveria ser seguida por gestões futuras. Mas eu acredito também que em Canoas não tenha os problemas que as outras penitenciárias têm, né, de superlotação. É uma estrutura nova, já é uma estrutura que nasceu, e eu falo isso porque eu sou de Canoas, tá, Ângela? É uma estrutura que já nasceu com uma outra mentalidade também, com uma proposta, né? Era um processo diferente do que, não tem como a gente fazer uma comparação, por exemplo, com o Presídio Central, né? Lucas, assim, ó, só pegando um gancho aí, ó, tudo bem, é uma nova proposta, mas que não pode se deixar morrer de jeito nenhum, entendeu? Não pode deixar Canoas se transformar no sistema antigo, que nem a comandante Nádia disse, esse pensamento antigo, esse pensamento retrógrado, ele está derrotado já. Eu acho que quem não viu ainda é porque não aceitou a derrota ainda, desculpa a minha posição forte, mas não aceitou a derrota ainda, é derrotado, né? E nós temos sim que seguir esse modelo, porque foi um modelo que deu certo, né? E se a gente não seguir modelos como este, eu acho que a gente não tem como resgatar o sistema. Deixa eu ir pulando aqui. De certa forma, o modelo de Canoas segue mais ou menos o que a comandante falou ali, que eles fazem com relação ao pessoal da fase casa, acho que é, né? Casa então, e interior. Isso. Então, eles são obrigados a seguir aquelas normas, aquelas regras. O grande desafio fica transformar aquele número que eu não me lembro também quantos tem hoje, se são 4.000 presos que tem em Canoas, mas o desafio fica colocar os 45 mil dentro de um sistema assim, né? Carol, se me permite assim, Lucas, só abrindo um parênteses de novo. Isso não é culpa da ineficiência dos nossos policiais militares que estão lá no Presídio Central, dos nossos policiais militares que estão lá na PEG, dos nossos agentes penitenciários que estão na grande maioria das cadeias do Estado. Isso é a ineficiência dos meios que foram alcançados até agora e da falta de investimento que houve, né? Pois tu veja bem, também, né? tu cuidar de 45 mil presos com o mesmo efetivo 40 mil presos com o mesmo efetivo que tu cuidava de 15 mil é inconcebível. Então, os nossos policiais militares, os nossos agentes penitenciários são verdadeiros heróis. Então, só deixando aqui, porque daqui a pouco algum colega assiste e vai achar que eu estou criticando o sistema como os colegas gerenciam, mas não, né? De jeito nenhum. Gente, só porque eu estou cuidando do tempo aqui também, tá? Estou cuidando do tempo também. E vem muito de encontro à próxima pergunta sobre o que o Ângelo fala agora, e vou passar isso para a comandante. A pergunta do jornalista Oscar Henrique Cardoso, que é escritor também. O Oscar participou com a gente do episódio, acho que número 4, que fala sobre racismo, tá? E a pergunta dele é o seguinte: para promover políticas públicas de direitos humanos, especialmente para a reintegração de detentos à sociedade, é preciso ter orçamento. Por que os gestores não prevêem rúbricas para o desenvolvimento das políticas públicas de direitos humanos nos governos municipais, estaduais e no governo federal? Ele fala em verba pública para os direitos humanos, não para a cadeia. Ele faz o link dos dois, né? E aí eu até entro porque, assim, de uma forma bem ampla, né? A gente não vê nenhum prefeito sendo candidato ou um governador que está na área dele, né? Dizendo que, eu vou fazer mais presídios. Usando o exemplo do presídio de Canoas, eu lembro que aqui a população odiou a ideia, né? O povo quer que as pessoas sejam presas, mas ninguém quer ter um presídio na sua cidade, né? Eu lembro que era um debate... Em Marte. A Lua. Como assim? Exatamente. O pessoal quer mais escolas, mas ao mesmo tempo tem... O pessoal quer mais escolas, mas tem que colocar os presos em algum lugar, né, gente? Na verdade, como nós deixamos de construir escolas e deixamos de exigir que as crianças e os nossos adolescentes aprendam realmente, se qualifiquem, por isso que nós criamos, né? Nós estamos hoje aí com uma criminalidade cada vez que avançando mais, é uma horda que avança diariamente, por nós não termos cuidado exatamente da educação, da qualificação profissional. Então, hoje, é necessário, sim, que a gente tenha construção de novos presídios. Falando de direitos humanos, que o Lucas aí fez a provocação, dizer que essa questão de direitos humanos, e que muitas vezes as pessoas falam, né, direitos humanos para os bandidos, ele se distorceu ao longo do tempo, porque alguns partidos de esquerda avocaram para si os direitos humanos como se fosse dos vitimismos, né?
porque é negro e ele é perseguido. Porque ele é mulher, é vítima de violência. Porque ele é gordo, porque ele é magro. Gente, direitos humanos é de pessoas. Ponto final. Essa questão de segregação que foi feita ao longo dos anos, uma construção de uma cartilha de esquerda, em que divide as pessoas, branco para um lado, negro para o outro, mulher para um lado, homem para o outro. Bom, então agora a gente vai para o segundo quadro. É um quadro mais temido aqui pelo pessoal, que a gente faz uma brincadeira de saia justa, que a gente joga os nossos convidados na fogueira. Opa! E aqui nós convidamos vocês, então, Ângelo e Nádia, a responderem apenas com sim ou não, concordo ou não concordo, ou no máximo com uma frase, tá? Esse é o combinado de agora, beleza? A primeira pergunta, então, jogando na fogueira, é o seguinte, e aí vamos sempre na ordem do seguinte, a comandante Nádia responde e o Ângelo responde, pode ser? Nessa ordem automática. O seguinte, os presídios brasileiros apresentam condições reais para, de fato, ressocializar alguém? Não. Não. A pena de morte seria a solução para o Brasil? Não. Não. Estamos todo mundo indo junto, assim, né? Todo mundo remando no mesmo lado. Vamos lá. Gente, legalmente, o goleiro Bruno, por exemplo, pode exercer sua atividade profissional. Porém, toda vez que é contratado por algum clube, gera toda uma grande repercussão. Na opinião de vocês, alguém que cometeu um crime após cumprir sua pena pode retornar normalmente às suas atividades? Desde que ele seja ressocializado, ou seja, tenha trabalhado na cadeia, tenha cumprido com o que ele deveria, pagou a sua pena. Não é o caso do Bruno, não pagou. Eu também, pagando a pena, eu acho que sim, né? A minha posição é sim. Agora, no caso dele, não cumpriu totalmente a pena, né? É que a pergunta deixaram picando para nós, né? Ficou meio... A pergunta foi boa, foi confortável para nós. Uma outra aqui. Você contrata o serviço de um profissional de manutenção muito bom e indica esse serviço para várias pessoas. Um dia, numa conversa informal, você descobre que ele tem antecedentes criminais. A sua relação com ele muda ou não? Não. Também não. Tranquilo. Eles estão indo tudo juntos, tá vendo, né, Carol? Que eles estão... Nós trabalhamos na área de segurança e nós vivenciamos isso todo dia. E Nádia, não somos antagônicos aqui. Tem como um policial penal fazer amizade com os presos? No meu entendimento, não. Não, de forma alguma. Isso aí a gente aprende na formação. Que não. Não tem amizade. Não existe. Amigos à parte, negócios à parte. Amigos, negócios à parte. Não existe. Concordo plenamente. Uhum. Bom, a gente já falou sobre a questão do bandido bom, bandido morto, que de fato nenhum de nós concorda aqui. Mas, se uma pessoa dessa família comete um crime, independente da gravidade dele, você ainda defenderia que bandido bom, bandido morto? Defenderia que ele tem que cumprir a sua pena na integralidade e trabalhando. Concordo. Se ele fosse condenado por 30 anos, teria que cumprir os 30 anos, como a gente fala, atrás da porta. Então, gente, obrigada mais uma vez. Esse foi mais um episódio do Conversa Fiada. Obrigada a vocês que ouviram até agora. O pessoal que participou com nós. Obrigada, comandante Nádia, pela disponibilidade, por ter topado ter essa conversa com a gente. Então, como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais e acompanhar o teu trabalho? Então, primeiro eu quero agradecer aí ao Lucas, a ti, Caroline, essa possibilidade da gente estar conversando, batendo um papo muito relevante, não é conversa fiada, é uma conversa séria, e dizer para o pessoal, né, que pode me encontrar nas redes Comandante Nádia, eu tenho uma página no Facebook, meu Twitter, meu Instagram, da meia-noite às 6 eu respondo. E dar um abraço muito especial aí no Ângelo, que é um baita profissional da Polícia Penal aí, que conseguiram agora valorizar cada vez mais os agentes hoje de Polícia Penal, que fazem um trabalho mais do que bater cadeado lá no fundo da cadeia. Fazem um trabalho maravilhoso, meritório e que precisam ser valorizados cada vez mais. Muito obrigada, galera. Valeu. E, mais uma vez, agradecer você que está escutando a gente até agora.
Só fazer um recorte ali sobre o que a Carol falou, porque eu falei pra ela que eu ia falar aí, a gente não colocou no roteiro, mas eu só defendo o bandido bom e o bandido morto se o bandido for de Áries ou de Gêmeos, tá? Se ele for um desses signos aí, eu defendo o bandido bom e o bandido morto, tá? Ângelo... que é eu e o Ângelo? Que bullying! Eu sou Gêmeos. Sério? Sem querer. Eu sou Gêmeos. Depois a gente Ferrou vai fazer pra uma nós, pastral Ângelo. de vocês. Ferrou pra nós. Vou fazer uma pastral de vocês fora do ar pra gente ver o que vai acontecer. Ângelo, obrigado pela disponibilidade de poder conversar com a gente, pela parceria também. Com certeza nós vamos convidar vocês para outros episódios também. Como é que a galera faz para te encontrar nas redes sociais? O pessoal pode me encontrar na minha página no Facebook, @Ângelo Carneiro Oficial, ou no Instagram, Carneiro39. É o meu sobrenome, então, Carneiro39. Lucas, Carol, gostaria de agradecer vocês e parabenizar ao mesmo tempo por essa belíssima iniciativa. Eu tenho acompanhado outros episódios, pela condução magnífica que vocês estão tendo, e nós conversamos aqui fora do ar, que a condução é tudo quando se fala em assuntos polêmicos, né? E vocês estão de parabéns pela maestria na condução. A minha amiga Nádia, comandante Nádia, parabéns mais uma vez, Nádia, pela reeleição. Sucesso nessa nova empreitada. Na continuação, né, da empreitada anterior. Conta sempre com o nosso apoio aí, e que tu tenha aí um excelente mandato, que Porto Alegre precisa muito de pessoas como tu. Então, um grande abraço a ti e a todos os colegas aí da Polícia Militar. Eu guardo no coração com muito carinho. Grande abraço. Então, lembrando que toda quinta-feira tem episódio em áudio no Spotify, no Deezer e também no YouTube. Você vai ficar sabendo sempre que tem episódio novo no Facebook e no Instagram. Um abraço e até mais. Gente, aproveite e segue a gente nas redes sociais e já manda a sua sugestão de tema para a conversa fiada mais democrática desse país. Um beijo, até a próxima.